Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, dentro aqui da parte de gestão de riscos de um ativo, de uma carteira, a gente tem que entender o conceito do VAR, ou Value at Risk, ou valor em risco aqui em português, tá? Ele é um indicador que estima a perda potencial máxima de um investimento para um período de tempo, com um determinado nível de confiança. Por exemplo, se o VAR de um fundo de investimento é de 1% para um dia, com um nível de 95% de confiança, a gente espera que, em determinado dia, com 95% de confiança, a perda máxima para o investidor que coloca o seu dinheiro nesse fundo de investimento não vai ultrapassar 1%, tá? Então ele nos diz qual que é a perda máxima para um determinado investimento com intervalo de confiança. O detalhe é que o VAR ele tem algumas limitações. Primeiro, ele leva em consideração que padrões passados que já aconteceram vão se repetir no futuro. E segundo, que o nível de significância ele tem que ser considerado. 95% não é 100%. Existem situações, então, aonde eu vou esperar aqui que em 5% das vezes eu vou ter uma perda maior do que aquela estipulada pelo VAR. Aí, existem algumas ferramentas que a gente pode mexer com isso. Por exemplo, o stress test é uma análise de complemento ao VAR, pois ele vai calcular a perda máxima de um investimento em cenários extremos, que é justamente aqueles cenários, de 5%, aonde a gente pode ter uma perda que vai superar 1%. Aí a gente faz o stress test nesses cenários extremos para entender até onde a perda pode chegar para o investidor caso a gente tenha esse tipo de cenário. E tem o chamado backtesting, que consiste em verificar se o VAR está funcionando na prática. Vai ser tirar a prova se, de fato, a perda máxima para esse fundo de investimento tem sido de 1% com 95% de confiança. O stop loss ele é uma estratégia que consiste em se desfazer de operações que possam aumentar a perda de um ativo quando visto que o VAR ele vai ser excedido, tá? Então, tem a carteira de investimentos lá do investidor e ele está percebendo, então, que existem alguns investimentos que estão fazendo com que essa carteira ela tenha o potencial de exceder o VAR que foi definido. E aí o stop loss vai ser se desfazer desses ativos financeiros. Tracking Error, eu tenho aqui uma medida que ela vai ser utilizada para determinar o quão aderente determinado investimento está ao seu benchmark. Para isso, ele vai visualizar o retorno do investimento e o retorno do benchmark. E vai nos dizer, então, o quanto que a rentabilidade ela foi discrepante, calculando para isso o desvio padrão entre as diferenças do retorno. Então vamos lá, eu tenho uma tabela aqui onde eu tenho o fundo A e o fundo B e tenho a rentabilidade para cada um dos fundos, isso a cada mês. Tenho o índice de referência, que é o Ibovespa. E aí eu quero trazer então a discrepância entre a rentabilidade do fundo A para o fundo, do fundo A para o índice de referência. Vai ser A menos o índice de referência, que é o Ibovespa. Mesma coisa. Quero também a diferença das rentabilidades entre o fundo B e o índice de referência. Uma vez que eu tenho isso, eu vou calcular o desvio padrão dessas diferenças de rentabilidades. Para o nosso fundo A aqui, eu tenho um resultado de 0,37%, enquanto que para o fundo B eu tenho 0,04%, ou seja, a minha diferença nas rentabilidades entre o fundo B e o Ibovespa ela é menor, é só de 0,04%, ou seja, o tracking error aqui é menor e eu tenho um fundo aqui que ele segue mais o seu índice de referência, ele está mais ajustado ao índice de referência. Então, se eu quero refletir o índice de referência exatamente como ele é, o fundo de investimento B ele é mais adequado. Isso a gente pode ver, porque o Ibovespa rendeu 1,05 aqui. O fundo B rendeu muito próximo disso, 1,03, enquanto que o fundo A, 1,12. 1,12 o Ibovespa, 1,07 fundo B,
0,84. Então, só nos primeiros meses aqui a gente já consegue enxergar essa diferença nas rentabilidades. E o erro quadrático médio? Eu tenho aqui uma medida semelhante ao tracking erro, pois ambos são usados para avaliar o desempenho de um dado ativo em relação ao seu benchmark. A diferença é a metodologia do cálculo, que aqui vai utilizar a média das diferenças elevadas ao quadrado entre os retornos de um ativo e os retornos de seu benchmark, tá? Então, antes aqui, a gente só fez o cálculo dessa forma. Agora, a gente vai elevar ao quadrado essas diferenças aqui. E depois a gente vai calcular, então, a média aqui do resultado. O erro quadrático médio para o fundo A foi de 0,0162%. Nem sei falar esse número, né? E aqui para o fundo B foi 0,000007%. Perceba, então, que através do erro quadrático médio, o fundo B ele também se revelou mais aderente ao seu benchmark do que o fundo A. Em outras palavras, utilizando tanto o tracking erro como o erro quadrático médio, eu quero ver o quanto que o fundo ele é ou não aderente ao seu benchmark. E dependendo dos meus objetivos, pode ser interessante eu ter um fundo que ele seja mais aderente a esse benchmark. Fundo ou também uma carteira ou um investimento específico, a gente pode avaliar aqui diferentes instrumentos.